bem-vindo ao Mandacaru Conservador com papo de federalista. Mas vamos agora para o programa 13. Thomas, o federalismo baseia-se na economia de liberdade ou tende a uma estatizaçãozinha aí? Me responda essa aí agora. Quero ouvir com firmeza. Então, todo mundo diz, né? Todo mundo pensa, vamos colocar assim, todo mundo com muitos, a maioria, né? Pensa que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Mas não é verdade, né, em relação ao PIB. Em relação ao PIB. Não é verdade. Existem 12 países com carga tributária em relação ao produto interno bruto, PIB, maior do que o Brasil. Porém, são mais competitivos. Tem produtos com preços de melhor, produtos com maior qualidade e preços melhores do que fabricamos aqui no Brasil. Tá? Então, o grande problema que nós temos aqui é a tributação. Tá? Não só a tributação, mas também problemas de infraestrutura, problemas de logística, né, problemas com relação à qualificação, né, dos trabalhadores, dos operadores, né, que precisam cada vez mais operadores mais especializados, problemas de mão de obra, né, e problemas com a burocracia e o terrorismo fiscal que o país sofre, inclusive com antecipação tributária, né? A pessoa, o fabricante, ele vende o produto, ele já tem que pagar o imposto na emissão da nota, ele já tem que pagar o imposto Antes de vender. Antes de vender, antes de chegar lá, sabe? Então ele Antes já de tem que fazer isso. produzir. Antes de produzir. É complicado isso, porque o Estado, inclusive, passa a determinar a taxa de lucro, né? Sabe, a margem de lucro, não a taxa de lucro, a margem de lucro da empresa. É o Estado que acaba indiretamente determinando, né? Então é Olha o muito ruim. ICMS da gasolina, Pois que é. não sabe nem quanto vai ser vendido e já... Não, Sim. mas é assim com bebidas, né? Com cerveja, com refrigerante, e cada vez com mais e mais produtos. Aqui no Paraná, nós tínhamos esse problema de antecipação tributária com nada mais, nada menos que instrumentos musicais. Pode um negócio desse? Então o pessoal comprava instrumentos musicais de Santa Catarina. Sabe? Quer dizer, é umas burrices, né? Que é uma coisa inexplicável, né? Para o nosso senso de lógica é absolutamente inexplicável. Então, o Brasil não consegue ser competitivo com seus produtos, nem internamente, muito menos externamente, porque lá fora eles não concordam em comprar impostos. Eles querem comprar produtos, querem comprar serviços, mas não querem comprar impostos, né? Então, o Brasil precisa rever rapidamente o sistema tributário. Já faz 40 anos que o mantra da reforma tributária ecoa, né, por todas as associações comerciais, Federação de Indústrias, todo lugar que eu passo, todas as conversas empresariais. Porque o Brasil precisa de uma reforma tributária. Isso virou mantra. Tudo político que vai, não, temos que lutar pela reforma tributária, governante que assume, reforma tributária, entende? Não vai existir condições de se ter uma reforma tributária. Não há condição para isso. É necessário se fazer uma reforma do sistema tributário. A reforma do sistema tributário começa com a destributação das empresas, o que significa dizer que a empresa que fabrica um insumo para vender para outra empresa que aquele insumo vai servir para a fabricação de algum outro produto, não tem que pagar imposto. Vendeu para uma pessoa jurídica dentro de uma cadeia de produção, não existe imposto. No Brasil existe, não um monte de impostos. E por mais que exista aquele truque contábil, né, de
de crédito e débito, né, de impostos, para poder se fazer a compensação, não consegue se livrar do efeito cascata. Por isso que os preços explodem. Então, por exemplo, se um carro, vamos focar aqui com um carro popular, que custe sem nenhum tributo, R$ 10.000, né, na loja, R$ 10.000, sem nenhum tributo, ele é vendido a R$ 25.000, R$ 30.000, e se fosse vendido a 20.000 para facilitar a conta, diriam o quê? Diriam que é 50%? Não, é 100%. Porque até mesmo os economistas, eu tenho conversado com economistas, dizem, desculpe, mas vocês estão pegando a ponta errada para identificar a carga tributária sobre os produtos no Brasil. Porque se o produto é vendido a 20 e custou 10, vocês estão dizendo que a metade é tributo. Então, metade é 50%. E 50% é uma forma de dourar a pílula de fel, né? Quer dizer, é um engano, porque a tributação é real, é 100%. Por quê? Porque o preço original dobrou em relação ao preço de venda. O preço de venda chegou a 100%. No caso do carro, nós já sabemos que é muito mais de 100%. Hoje, um carro popular é vendido a R$ 35.000. Eu não acredito que o custo dele seja mais de 10, 12 mil sem tributos. Não acredito, porque é possível fazer na China, na Índia, que são os países assim em países emergentes parecidos com o Brasil, né? Eles conseguem fazer carro lá com $3.000, $4.000, carros populares, né? Então, por que não pode fazer aqui também? Pode fazer, e vender com preços baratos. Mas não dá, sabe? Carro chinês ia entrar aqui com preços absolutamente baratos, por conta da tributação deles, baixa a tributação, e chegaria aqui com preços muito baratos, mesmo pagando imposto de importação alto. Tá? O que fizeram? Deram um jeito, sabe? De dizer, ó, quer vender aqui, você vai ter que vender a preços mais ou menos parecidos com o Fiat, com o Gol, com a Renault, com outros carros. Ou seja, o cartel ele faz uma homeostase dos preços a mais alta possível, né, para poder realmente todo mundo se lucupletar muito bem. Então, você veja, as empresas pequenas e médias empresas, microempresas, sofrem com toda a fiscalização. Existe o problema do tributo, do emprego, causado pela diminuição do tamanho do mercado e a diminuição do poder de compra, né? E somos, então, obrigados a importar, bandear, quando existe a oportunidade, produtos que vêm de fora. Eu quero comprar um notebook, então, se eu puder trazer um ótimo notebook dos Estados Unidos, de Miami, por exemplo, e um amigo está indo para lá e fala, traz um notebook para mim, tá? Vai sair muito mais barato do que comprar aqui no Brasil, mesmo pagando em dólar. Tá? Então, essas disparidades, elas existem por conta do sistema tributário brasileiro, que é o pior sistema tributário do mundo. Aí sim faz com que a maior carga tributária sobre os produtos do mundo é do Brasil, talvez até da galáxia. Tá? Então, é preciso realmente rever o sistema tributário, mas com certeza vai ter que se rever os custos da máquina pública, né? E para isso é preciso rever todo o processo administrativo, a organização administrativa, e com isso é necessário rever o modelo federativo do país, né? Preciso descentralizar os poderes, descentralizar a gestão, descentralizar tudo, dar autonomia para as cidades, autonomia para os estados, enfim. É uma outra forma de enxergar as coisas, né? Senão você não consegue.
eliminar tais efeitos. Você só consegue eliminar efeitos quando você elimina a causa. E eles dizem o seguinte, rapaz, a gente tem que ser contra a reforma tributária. Você já pensou? Reforma tributária quer dizer que vai ter competitividade, o pessoal vai entrar de fora, preço das mercadorias vai baixar muito, a gente não vai poder brigar pelo aumento dos salários para poder a gente trazer. E aí eu peguei e aí falei a eles, eu disse, cara, por que a gente não elimina imposto de tudo? E diz assim, deixa o cara ir lá negócio. Não, e a gente fica onde? A gente tem que levar a nossa ponta. Então, os caras que mais brigam contra a reforma tributária são os sindicalistas. Sindicalistas não concordam, e eu não entendia o porquê. E aí, depois de um tempo, aí a gente vai ouvindo, vai conversando com as pessoas, a gente percebe que os caras não têm interesse, porque sindicalista não gosta de competitividade. É isso aí. Mas vamos lá, Ivomar, seu comentário. Desculpa. Essa questão ela é substancial, ela é muito importante. Em primeiro lugar, a questão entre mercado livre ou estatização, ela é histórica no Brasil. Tá? Nós temos aqui, temos ainda praticamente no mundo, e agora parece que estamos vivendo um momento de confusão, mas nós tínhamos dois sistemas, um sistema de planejamento centralizado, que era do comunista, né? Da União Soviética, da China, como agora é também, tá? E outros países comunistas que existiam naquela época. Tá? A Rússia, a União Soviética, a China, a Albânia e outra, a Iugoslávia, né? Eles tinham o sistema de planejamento centralizado. Por outro lado, ao contrário disso, nós tínhamos o sistema de livre mercado. Tá? E na década de 60 começou a surgir um novo modelo que o Brasil adotou, que era o sistema de economia mista, que existiam empresas estatais e, ao mesmo tempo, supostamente existiriam um livre mercado. Só que na prática não era bem assim, né? Porque o governo acabou criando tantas regras, tanta burocracia, que acabou impedindo o desenvolvimento desse lado de mercado livre dentro do país. E o que acabou imperando mesmo foram as empresas estatais, que criaram monopólios. Tá? Além de serem estatais, elas eram monopólios também. Tá? Por exemplo, a Petrobras é um caso. Tá? Eu não estou dizendo aqui, tem que privatizar a Petrobras, tem que fazer isso e aquilo. Só estou relatando um fato. Tá? Ela foi criada, tá? É a única empresa que pode explorar o petróleo no Brasil. Agora isso já está mudando um pouco. Né? E tinha outras também, Eletrobras e outras empresas, tá? Que acabou tornando-se, para todos os efeitos, era para acabar, para fazer aquilo que era necessário. E durante um tempo elas realmente fizeram aquilo que era necessário para expandir a infraestrutura do país. E fizeram bem. Só que a partir de um determinado tempo, elas simplesmente passaram a servir a um grupo, ao grupo dos funcionários dela mesma. Então, em vez de trabalharem para o fim, que era o bem do país, elas estavam trabalhando para elas mesmas. Tá? Então, o Brasil seguiu esse modelo de economia mista, que até certo ponto deu certo. Por exemplo, durante o governo militar, houve um avanço muito forte, muito intenso na infraestrutura do país. Hoje nós temos, por exemplo, a Itaipu, que gera energia para praticamente todo o país e ainda divide lá com a Argentina e com o Paraguai. Tá? Foi criado na época do governo militar. Muitas estradas, tá? Embora nós possamos lamentar que só tenhamos estradas hoje, mas naquele momento foi feita infraestrutura e o país avançou e conseguiu aumentar o seu PIB, inclusive porque tinha produção, né, principalmente na zona litorânea do país, tinha produção e vias para escoamento dessa produção agrícola. Tá? Então nós temos um histórico aí. Tá? No governo Getúlio Vargas, por exemplo, apesar que, né, em que pese o autoritarismo dele, tá, ele também fez muitas coisas boas para o país. Tá? Por quê? Porque naquele momento não tinha infraestrutura nenhuma. Então eles fizeram de uma forma acelerada, eles criaram aquela infraestrutura. Tanto o Getúlio Vargas quanto o governo militar também fez isso. Tá? Então nós temos um processo histórico aí que se implantou no país e hoje, lamentavelmente, as pessoas pensam que só pode ser desse jeito, que não existe outra maneira de ser, de fazer, de melhorar a economia do país. Então nós temos uma tendência muito forte à estatização, que é a influência do comunismo ainda, porque tinha muito comunista, e ainda tem hoje, tá?
por incrível que pareça, nos órgãos governamentais tem muito comunista que pensa, né, que tudo tem que ser estatizado, tá? Que a educação só pode ser feita através de escolas públicas, não pode ter escolas privadas, escolas confessionais, né? Que a produção de petróleo só pode ser feita pela Petrobras, não pode ter outras empresas competindo, que a energia eólica, inclusive queriam até taxar, agora há pouco tempo queriam cobrar imposto do sol, né? O sol produz energia, então tinha que cobrar imposto do sol, daquela placa que estava lá em cima da casa da pessoa, tinha que pagar imposto, que é um absurdo, porque o Estado não está envolvido naquilo ali. Tá? Então, tinha essa ideia de estatização que é muito forte na cabeça do cidadão brasileiro. Porque o que acontece? Quando há estatização, tá, o cidadão entrega de bandeja a sua capacidade de produzir, a sua liberdade na mão do Estado. E o Estado, que não é nada mais nada menos que uma parte da sociedade que está organizada, ela pega esta autonomia, ela pega essas tarefas que o cidadão passa para ele e começa a ampliar cada vez mais, até chega um ponto que o cidadão fica totalmente dependente do Estado. Tá? Se ele quiser, por exemplo, atendimento de saúde, ele praticamente só depende do Estado. A não ser aqueles que têm dinheiro para pagar um plano de saúde ou pagar um médico na hora de uma necessidade, a maioria esmagadora depende do Estado. Tá? Por exemplo, nós passamos por dificuldades. O governo tem que me ajudar, o governo tem que me dar a bolsa X, a bolsa Y. Então, o que é isso? Isso é o povo entregando, se escravizando, tá? Por livre e espontânea vontade. Então, nós temos que reverter. A estatização, ela é boa até certo ponto, como tudo. Tá? Até certo ponto ela é boa. Tá? Então, nós temos que reverter essa estatização. Tá? Agora, muitos irão perguntar, mas num país como o nosso, será que a livre iniciativa, o mercado livre, ele funciona? Eu disse, olha, realmente, nós temos áreas em que ele vai funcionar muito bem, temos outras áreas que ele não vai, que essa mercado livre, essa economia livre não vai funcionar. Tá? Então, é por isso que no federalismo, tá, nós, dentro do modelo de Estado, nós temos uma coisa que chama-se princípio de subsidiariedade. Tá? Esse princípio de subsidiariedade diz o seguinte, ó, aquilo que pode ser feito pelo indivíduo, o Estado não deve se meter. Tá? Se o indivíduo pode fazer por ele mesmo, o Estado não tem que se meter ali na vida dele. Tá? Se a família pode fazer por ela mesma, o Estado não, o município não tem que se meter. Se o município pode fazer sozinho, o Estado-membro, por exemplo, aqui o governo do Paraná não tem que se meter se a cidade de Curitiba, se a cidade de Londrina, se a cidade de Guarapuava podem fazer por ela mesma. Por exemplo, nós estamos falando de saneamento. Se a cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, a cidade de Toledo, por exemplo, eles têm condições de investir sozinhos em melhorar o seu sistema de saneamento, por que o governo do Paraná tem que ir lá se meter? Tá? É óbvio que, tratando de questões técnicas de engenharia, tem padrões que devem ser seguidos. Mas, fora isso aí, o Estado não tem que se meter. O Estado-membro, o governo do Paraná, não tem que se meter. Tá? E, da mesma forma, tá, se o Estado do Paraná tem condições de fazer por si mesmo aquilo que tem que ser feito, a União não tem que se meter. Tá? Então, usando esse princípio, que é um princípio operacional dentro do sistema federalista, tá? Cada um vai fazer aquilo que pode fazer, tá? Sem interferências. E quando um desses não consegue fazer, aí sim ele pede ajuda para outro. Se a família não pode, pede ajuda para o município. Se o município não pode fazer, ele vai pedir ajuda para o Estado-membro, digamos aqui o governo do Paraná. Se o governo do Paraná não pode fazer por si mesmo, aí sim ele vai pedir ajuda para a União Federal. Então, quando nós introduzimos esse sistema, nós vamos ver que a coisa funciona e ninguém fica desamparado. Então, como o Brasil ele tem uma diversidade econômica enorme, ele tem áreas que são estagnadas economicamente, tem áreas que são muito dinâmicas. Tá? Então, as áreas que são dinâmicas, a partir desse princípio, o que acontece? Os governos não vão lá se meter, deixa funcionar, ela já é dinâmica, deixa ela funcionar por ela mesma e gerar os impostos. Tá? Para o município, para o Estado-membro e para a União. Agora, naquelas áreas onde há estagnação econômica, aí usa-se o princípio de subsidiariedade, aí o governo pode ir lá e botar a sua mãozinha e ajudar para que aquela área consiga sair o mais rápido possível daquela estagnação, torne-se dinâmica e não precisar mais dos governos. Tá? Então, dentro do sistema federalista, vocês vejam que é um sistema diferente.
que ninguém fica desamparado. Tá? Não é simplesmente abandonar o pobre ao bel prazer e ele que se vire. Né? Não é isso aí. Tá? Existe liberdade econômica, existe liberdade de iniciativas, mercado livre, mas também existe o Estado, tá? Os vários níveis do Estado, União Federal, Estado-membro e municípios, prontos para ajudar em caso de necessidade temporariamente, até que os entes, as empresas, os indivíduos ou empresas consigam resolver os seus problemas e tocar a vida, andar com seus próprios pés. Né? Então é totalmente diferente, por exemplo, do federalismo americano. Nós temos um problema sério de pobreza no Brasil. Tá? E nós achamos que é somente aqui. Mas não, nos Estados Unidos também tem pobreza. E tem muita pobreza. Por quê? Porque lá eles são um federalismo chamado federalismo dual. E no federalismo dual não existe o princípio de subsidiariedade. Tá? Então, por isso que o federalismo pleno, que é uma proposta que foi originariamente criada pelo Thomas Korontai e que hoje está sendo trabalhada dentro do Instituto Federalista, nós colocamos essa ideia de subsidiariedade justamente para quê? Porque a gente consegue implantar liberdade econômica e, ao mesmo tempo, a gente cuida para que a pobreza ela seja mínima mesmo, só vai ser pobre quem quer, né? Num sistema como esse que nós estamos propondo. Tá? Então, hoje, nós temos uma tendência ainda, o povo ainda pensa que o Estado tem que resolver os seus problemas e se escraviza aos governos. Tá? Mas no federalismo, nós podemos resolver pelo Estado onde há necessidade e deixar em livre mercado e liberdade de iniciativa onde já pode acontecer. Por exemplo, o Estado de São Paulo é um Estado rico, né, que pode funcionar sozinho, sem a ajuda do governo federal. Então, por que o governo federal tem que ir lá se meter lá? Não há necessidade, deixa eles fazerem o que eles podem fazer com o dinheiro deles. E vai se voltar, por exemplo, no Nordeste, que ainda tem muito problema para resolver. Tá? Então, essa a nossa visão a esse respeito da questão entre estatização ou livre mercado. Que maravilha! Chegamos ao final de mais um programa. O próximo programa, Papo de Federalista. Traga para a mesa, traga para a família, debata. O federalismo é a solução. Vocês vão observar. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tchau!